Pessoal, então, continuando aí o nosso conteúdo, né? Essa semana a gente, aqui na disciplina, a gente vai falar um pouco sobre a Agenda 2030, tá? Então, essa agenda é uma agenda que foi adotada pela ONU em 2015. Ela propõe aí, então, 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para o desenvolvimento sustentável. São 169 metas vinculadas, e a intenção, o objetivo principal né, nós temos aí uma ação universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta aí, contra as mudanças climáticas, né, e garantir que até 2030 todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. Bom, e aí a gente já começa a colocar algumas preocupações, né? Um mundo tão conflituoso, nós temos atualmente, estamos ainda na pandemia, no final da pandemia, pelo menos aqui no Brasil, a gente já começa a voltar a uma nova normalidade, mas nós temos guerras, atualmente guerra na Croácia, guerra em países da África, né, menos divulgados, mas temos guerras civis na África, guerra na Palestina, entre questões religiosas, guerras por conta de riquezas, de extração de petróleo, ou seja, nós temos muitos conflitos no mundo. Então, é uma agenda assim, bastante desafiadora, utópica, né? Uma utopia muito grande, num mundo tão conflituoso, de tantas questões, de tantas desavenças, mas é uma proposta que a ONU traz, né, adotada em 2015, e um grande número de países adotaram essa agenda, inclusive o Brasil. A proposta da Agenda 2030, né, dos 17 Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, busca equilibrar a sustentabilidade social, econômica e ambiental, né? Só chamando a atenção que toda vez que a gente fala em sustentabilidade, sempre a questão ambiental talvez a referência mais forte, mas nós temos também questões sociais e econômicas, e a gente vai observar que na Agenda 2030 está muito presente, né? Os países se comprometeram a priorizar o progresso para aqueles que estão mais atrasados, ou seja, uma ajuda mútua entre países. Nós temos até um ODS específico para isso, que é o 17, e os ODS foram projetados para acabar com a pobreza, com a fome, com as doenças, com a AIDS, Covid e tantas outras doenças aí espalhadas pelo mundo, a questão aí da discriminação contra as mulheres, meninas, né? E a sociedade, em tese, né, deveria usar, ou deve usar todos os recursos necessários de criatividade, de know-how, tecnologia, de recursos financeiros para poder alcançar esses objetivos. Bom, a partir de agora a gente vai passar rapidamente um pano de fundo para justificar esses 17 ODS, né? Então a gente começa com o ODS 1, que é a que toca na questão da pobreza, que é a busca de não termos pobreza no mundo. No entanto, os dados atuais apontam que 736 milhões de pessoas ainda vivem em extrema pobreza no mundo. 50% da população mundial que vive na pobreza, né, desses 736 milhões, tem menos de 18 anos, o que é bastante preocupante, porque é a idade de formação, onde se você não tem acesso à alimentação adequada, ou alimentação, se você não tiver acesso à saúde, a saneamento, então você tem uma pobreza aí sendo agravada por atingir essa faixa da população. 1,3 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, o dobro daqueles 736 milhões iniciais, vive em pobreza multidimensional, ou seja, ou é por alimentação, ou é por acesso à saúde, ou por acesso a saneamento básico, educação, então, assim, em diferentes dimensões.
O ODS 2 ele aborda a questão da fome, né? E a gente até coloca assim, fome zero, que é a busca, né, a meta, né, as metas para buscar é que nenhum ser humano tenha fome, né, ou passe por situações de fome. Mas os dados atuais mostram, né, de 2017, é melhor dizendo, que 821 milhões de pessoas estão subnutridas, né, até aquele ano. É, naquele ano. Um em oito adultos é obeso, né? A obesidade é uma doença que atinge não só a classe pobre, mas também a classe rica, né? Cria aí grandes problemas com questões de qualidade de vida, necessidade aí de doenças cardiovasculares e outras complicações na saúde. Então, é um problema sério, né, que todos nós devemos estar atentos, principalmente com a avançada idade, tem que se preparar mais, buscar uma alimentação mais saudável, exercitar, tentar buscar o peso, o melhor peso, né? Ou seja, é um desafio também. 63% dos famintos do mundo estão na Ásia, regiões que é um continente altamente, densamente povoado, a questão da China, a questão da Índia, só para citar aí dois países maiores, e 26% dos trabalhadores estão empregados na agricultura. Isso é um dado interessante, porque mostra que já que a população mundial cresce e a demanda por alimentos cresce, mas o percentual de trabalhadores nesse setor ainda é muito pequeno, comparado com outros setores. O ODS 3, saúde e bem-estar, 400 milhões de pessoas não têm cuidados básicos de saúde e 40% carecem de proteção social. Proteção social, nós estamos falando de saúde pública, de assistência social, assistência de saúde, assistência saúde mental, ou seja, todas as, as ações que compõem a chamada proteção social, né, a questão de também bolsas, né, de atendimento básico, ou seja, nós temos aí um conjunto de ações que compõem a proteção social. A cada 2 segundos, uma pessoa de 30 a 70 anos morre prematuramente em função de doenças cardiovasculares, isso aí é consequência de alimentação inadequada, questão da obesidade, doenças respiratórias crônicas, diabetes também, outro problema sério deste mundo, o excesso de alimentos aí ricos em açúcar e até câncer, e aí o câncer já tem aí outras causas, né? Algumas consequências do modo de vida da população, né, do homem atual. O ODS 4, a educação de qualidade, nós temos alguns dados aí que eu filtrei para vocês, 57 milhões de crianças em idade primária permanecem fora da escola, mais da metade delas na África subsaariana, que é essa região abaixo do Saara, em países como Mali, Nigéria, Chad, Sudão, Eritreia, são países aí onde o Saara cresce, né? O deserto do Saara cresce para o sul, é uma região seca, é uma região altamente, densamente povoada, né? São uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, mas também associada a isso nós temos uma exaustão dos recursos naturais, mudanças climáticas ali importantes, secas, eventos extremos, então também nós temos problemas ali na formação de crianças, né? No caso, aí, essa estimativa de 57 milhões de crianças fora da escola. 6 de 10 crianças e adolescentes não atingem um nível mínimo de proficiência em leitura e matemática. Isso não é realidade muito distante do Brasil, que nós também temos deficiências aí na formação básica, né, da educação básica brasileira, mas é uma realidade também em todo o mundo, principalmente em países pobres aí, em desenvolvimento. 1 em 4 meninas não está na escola nos países em desenvolvimento, também é um dado preocupante, o que mostra aí essa diferença aí na questão de gênero, né? E aí nós temos o ODS 5, que é a igualdade de gênero. Eu trago alguns dados aí
onde aproximadamente 750 milhões de mulheres e meninas atualmente se casam antes de completar os 18 anos. As mulheres ganham menos do que os homens, aí, em média, são 77 centavos para cada dólar que o homem recebe pelo mesmo trabalho, e às vezes a mulher, e aí eu digo isso com bastante tranquilidade, é muito mais eficiente em algumas atividades, né, até pelo seu perfil. Uma uma em três mulheres sofrem violência física ou sexual, que também é um dado bastante comum, infelizmente, no mundo atual, um mundo tão avançado em tecnologia, mas que o ser humano ainda, o homem, ainda não entende ou não adquiriu ainda um nível de equilíbrio, de racionalidade para não fazer nem violência nem contra as mulheres, nem contra né, outro homem. A violência em si não é saída para nada, né? Bom, o ODS 6, água limpa e saneamento, 71% da população global, que são aí 5,2 bilhões de pessoas, tinham água potável gerenciada com segurança em 2015, mas 844 milhões ainda não tinham água potável. Então, ainda nós temos bilhões de pessoas sem acesso à água potável. 39% da população global, que significa algo em torno de 2,9 bilhões de pessoas, tinham saneamento seguro em 2015, nós estamos em 2022, há uma defasagem, mas é o dado que está disponível lá, mas 2,3 bilhões de pessoas ainda não tinham saneamento básico. Então, assim, saneamento básico significa tratamento, coleta de esgoto e tratamento, resíduos, lixo, né? Então, assim, é um quadro bastante crítico ainda. 892 milhões de pessoas praticaram, né, defecação a céu aberto, né? Isso é uma coisa interessante em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, isso ainda acontece, inclusive no Brasil. Eu já tive oportunidade em algumas comunidades ribeirinhas da Amazônia atestar pessoalmente uma questão cultural das pessoas não usarem banheiros, né? Usarem ir no mato ou no curso d'água, no rio, mas não usar banheiros. Os banheiros são, em algumas localidades que a gente viu, são praticamente destruídos e as pessoas não usam por questões culturais. 80% das águas residuárias, né, ou residuais, vão para os cursos d'água sem tratamento, e muitos rios brasileiros nós temos essa condição. Com relação à energia acessível e limpa, né, as energias renováveis, nós temos que a energia é de longe o principal contribuinte para as mudanças climáticas. Ele é responsável por 73% dos gases de efeito estufa, né, causados pelo homem. O uso principalmente dos combustíveis fósseis, do gás natural, né, o gás armazenado aí no subsolo, que é disposto, que é envasado e fornecido às nossas casas. Ou seja, você tem várias fontes, o uso de combustíveis também, de energia, no transporte, que é, sem dúvida nenhuma, o maior desse componente energia, é um dos maiores impactantes, nós já, inclusive, vimos isso no nosso conteúdo passado. Quase um terço da população mundial, 2,8 bilhões, dependem de combustíveis poluentes e insalubres para cozinhar, ou seja, para preparar seus alimentos, e 10% das pessoas não têm eletricidade e a maioria vive em áreas rurais do mundo em desenvolvimento, sendo mais da metade na África subsaariana, que é aquela região que eu mostrei para vocês. Bom, o ODS 8, trabalho decente, crescimento econômico, e aí eu coloco uma imagem de uma mulher trabalhadora, né? Mas, infelizmente, cerca de 3 em cada 5 dos 3,5 bilhões de pessoas, né, trabalhadoras na força de trabalho em 2018. Então, 3 em 5 eram homens, desses 3,5 bilhões de pessoas. Muito mais mulheres do que homens são subutilizadas na força de trabalho, ou seja, a subutilização das mulheres
em algo em torno de 85 milhões em comparação a 55 milhões, né, de homens, né, trabalhos aí subutilizados, né? Estima-se que 172 milhões de pessoas em todo o mundo estavam sem trabalho em 2018, e isso uma taxa de desemprego de 5%. 2018, lembrar que foi antes da pandemia, mas que durante a pandemia, 2020, 2021, nós tivemos aí essa taxa sendo aumentada em todo o mundo, tá? Por conta aí do impacto econômico da pandemia, né, e a desaceleração aí do crescimento econômico no mundo como um todo. Em termos de ODS 9, perdão, indústria, inovação e infraestrutura, o setor de energia renovável empregam atualmente cerca de 2,3 milhões de pessoas no mundo. Mas esse número pode chegar, segundo dados da ONU, a 20 milhões até 2030. Né? Eu, inclusive, coloco aí a imagem da indústria, né? Uma tentativa aí da indústria 4.0, que aí você agrega a questão de automação, computação em nuvem, armazenamento de dados, otimização de recursos, simulação, uma série de tecnologias aí que podem ser implementadas, que são implementadas atualmente. Nos países em desenvolvimento, apenas 30% dos produtos agrícolas passam por processamento industrial, em comparação com 98% nos países de alta renda. Isso é um dado que expressa um pouco, bastante, o que acontece no Brasil. Nós somos grandes produtores, aí, o agro, né? O famoso agro, produtores de grãos. No entanto, nós vendemos matéria-prima e adquirimos esses mesmos produtos processados a um custo bem alto, né? Então, a gente é exportador de soja, de milho, de outros grãos, e a gente acaba adquirindo produtos processados a um custo muito alto. É importante, sim, a agricultura, o agro, né? A agricultura, o agronegócio brasileiro, ele alavanca a balança comercial do Brasil, mas a gente precisa estar atento que a gente fornece, produz, exporta muitos grãos, matéria-prima, e a gente adquire e compra muito produtos agrícolas processados a um custo bem maior, do que aqueles que nós produzíssemos aqui no Brasil, evidentemente. Mais de 4 bilhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Esse é um dado também importante. 90% delas estão no mundo em desenvolvimento, ou têm um acesso precário, e aí um exemplo são as regiões aqui no Brasil, regiões mais afastadas dos grandes centros, né? A internet, muitos de vocês devem sentir isso na pele, a internet não é um serviço que atenda plenamente. Recentemente, na semana passada, eu fiz uma palestra para um campus lá no Instituto Federal da Amazônia, né, do Amazonas, e aí esse campus, a internet era via satélite, né? E aí eu fiz a apresentação e ao final o professor lá que conduziu os trabalhos, ele comentou, falou, olha, cortou um pouco, interrompeu, porque a internet nossa não é muito boa, mas deu para entender a mensagem, etc. Então, assim, a internet ainda, ela, que hoje é um meio, né, é um veículo de comunicação importantíssimo, transmissão de dados, de realização de integração do mundo, né, vamos dizer assim, mas ainda muitos países têm deficiências aí nesse serviço. Redução das desigualdades, né? Então, falando de desigualdades, e aí a gente fala aqui de desigualdade entre o rico e o pobre, entre o mais que tem mais recursos, aquele que tem menos recursos. E aí eu filtrei duas questões aqui, a questão das mulheres, né? As mulheres têm o mesmo acesso a recursos, a serviços financeiros do que os homens em apenas 60% de países avaliados aí no estudo que foi feito, repetindo, o acesso à fonte. Você tem aqui no canto direito do slide, vocês podem ir lá, vocês entrando no ODS, vocês vão ter acesso
ao dado da pesquisa que gerou essa informação. Então, mulheres têm acesso a serviço ao mesmo serviço financeiro que homens só em 60% dos países avaliados, e a propriedade da terra em apenas 42% dos países. Tá? Então, é uma desigualdade aí de gênero entre o homem e a mulher, né, que precisa, né, ser bastante, vamos dizer assim, divulgado, né, como nós estamos fazendo aqui. Vocês devem também ser agentes aí dessa informação, agentes de divulgação dessa informação. A desigualdade econômica é, em grande parte, impulsionada pela propriedade desigual de capital. Desde 1980, grandes transferências de riqueza pública para a privada ocorreram em quase todos os países, né? Então, você tem alguns dados aí, né, e essa transferência de riqueza pública para a privada a gente vê muito aqui no Brasil, né, trazendo para a nossa realidade, quando você, por exemplo, tem cidades, municípios que recebem por recursos dos royalties, esses como aqui, né, eu sou aqui da região de Campos dos Goytacazes, muitos receberam, né, o município recebeu e ainda recebe muitos royalties. Você não vê a pujança, vamos dizer assim, na cidade, em termos de infraestrutura, transporte, ou seja, nos serviços que ela deveria ter. No entanto, a gente sabe, a gente conhece pessoas que se enriqueceram, né, a partir desses recursos, né, infelizmente. Então, é um pouco nessa linha que esse dado nos traz. E aí, isso não é só uma questão de campos, né? Então, muitos municípios, muitas cidades, as capitais receberam recursos, e esses recursos acabam, de uma forma ou de outra, sendo, vamos dizer assim, repassado, transferido do setor público para o setor privado, mas sem causar, sem provocar uma mudança, uma melhoria aí na vida das cidades, na qualidade de vida do homem. E aí o ODS 11 traz, então, a questão das cidades e comunidades sustentáveis, né? Eu estou trazendo 3 pontos aí para vocês. 4,2 bilhões de pessoas, que representam 55% da população mundial, aproximadamente, vivem em cidades. Tá? Isso é um dado bastante preocupante e que, segundo as tendências mundiais, deve se agravar com o tempo, né? As pessoas devem migrar para as grandes cidades, porque é lá que tem um emprego, porque é lá que tem uma infraestrutura, porque é lá que, mal ou bem, tem o transporte, acesso aos grandes, fornecedores, supermercados, shoppings. Em 2050, a população urbana deverá atingir algo em torno de 6,5 bilhões, inchando cada vez mais essas megacidades, que em 1990 haviam 10 megacidades, que são cidades com 10 milhões ou mais de habitantes. Em 2014, essas megacidades chegaram a 28, e a expectativa é que em 2018 tenha chegado a 33. E no futuro, a previsão é que 9 em cada 10 megacidades do mundo estarão no mundo em desenvolvimento. Né? E aí, no Brasil, a nossa realidade é que nós temos 2 megacidades, a megacidade da região metropolitana do Rio de Janeiro, né, onde Itaboraí faz parte dessa região metropolitana do Rio de Janeiro, os municípios no entorno também, evidentemente, e a outra megacidade é a região metropolitana de São Paulo, né? Então, são 2 megacidades. Rio de Janeiro está aí acima de 13 milhões de habitantes, e São Paulo está na ordem de 18, 20 milhões de habitantes. Tá? Então, são as chamadas megacidades, cidades que têm 10 milhões ou mais de habitantes. E o papel econômico das cidades ele é extremamente importante, né, por uma razão óbvia, que gera aí cerca de 80% do PIB global. O ODS 12, produção e consumos responsáveis, todos os anos 1,3 bilhões de toneladas de alimentos são desperdiçados, enquanto quase 2 bilhões de pessoas sofrem de fome ou desnutrição. Tá? Então, veja que esse dado aí até difere um pouco daquele que nós falamos sobre lá o ODS 2, se não me engano, isso,
aonde em 2017 nós tínhamos 821 milhões de pessoas subnutridas, tá? E aqui no ODS 12, nós já temos uma previsão aí de 2 bilhões de pessoas, tá? Então, ou seja, isso deve ser um dado mais atualizado, tá? Só para não haver dúvida. Repito, a gente cita a fonte aqui para vocês, né? Aqui do canto direito do slide, está lá também no arquivo que eu coloquei em PDF, em PowerPoint para vocês lá na nossa plataforma Moodle, né? Na segunda semana da disciplina, que vocês poderão ter acesso. Agora, o desperdício de alimento, assim como o desperdício de água, o desperdício de alimentos é uma coisa assim também muito grande, né? O desperdício começa desde do processo de produção, né, na colheita, no transporte, que no Brasil tem um problema sério de transporte, no tempo de transporte, né, esse produto, na conservação desses alimentos. Então, o desperdício está em toda a cadeia até chegar ao consumidor final, né? E muitas vezes esses produtos, até por questões econômicas, né, de comercialização, também são descartados por conta aí, de não ter acontecido uma venda, etc. Então, nós temos algumas dificuldades também nesse sentido. O setor de alimentos é responsável por cerca de 22% do total das emissões dos gases de efeito estufa, né? Em grande parte devido à conversão de florestas em terras agrícolas. Então, você derrubar matas, florestas nativas, principalmente, e transformá-las em terras agrícolas, você acaba proporcionando aí a liberação de CO2 para a atmosfera, principalmente, né, dos vegetais, e com isso o setor de alimentos acaba agravando. Então, qual seria a saída? Né? Aumentar a produtividade nas áreas já agricultáveis, né? Já utilizadas para a agricultura, e não expandir áreas. Então, como é que você faz isso? Você aumenta com irrigação, você aumenta com variedades, você tem que mudar o sistema produtivo, né? Integração lavoura-pecuária, agricultura, ou seja, você tem outros mecanismos, outras possibilidades aí para produzir e aumentar a produtividade dessas terras. Se todas as pessoas usassem lâmpadas energeticamente eficientes, o mundo economizaria 120 bilhões de dólares. Esse é outro ponto interessante. Vejam que o LED, né, a lâmpada de LED é bastante difundida, mas ainda você sabe que o custo dela não está acessível, principalmente às pessoas, a todas as pessoas, né? Então, nós deveríamos ter, inclusive, políticas de aumento de eficiência energética nas residências, obrigatoriedade de eficiência energética nas indústrias, nas empresas, né, nas repartições, instituições, seriam medidas assim bastante importantes, interessantes, e inclusive que geram ao médio e longo prazo, né, ao curto prazo, médio e médio prazo, um retorno financeiro desse investimento, por conta aí da redução do consumo de energia, mas também das contas, né? O ODS 13 é ação climática. Então, ação climática são todas aquelas atividades que buscam, seja por investimento, sejam por medidas, né, reduzir ou evitar o aquecimento global, né? Então, para limitar o aquecimento em 1,5 graus Celsius, as emissões globais de CO2 devem diminuir 45% entre 2010 e 2030 e atingir zero emissões até 2050. Então, assim, algo bastante difícil, principalmente porque países como Estados Unidos e China, que são os países mais desenvolvidos do mundo, se negam a adotar medidas mais efetivas, né? E é interessante que alguns estados, por exemplo, o estado da Califórnia, têm adotado, né, medidas aí ao longo do tempo de adoção, por exemplo, de energias renováveis, né? Nós tivemos lá os governadores, o Schwarzenegger, que foi governador lá da Califórnia, adotou uma série de medidas, e é um estado que sempre está na vanguarda, né? Mas é um estado americano, né? Não é a política
dos Estados Unidos, né? A mesma coisa acontece com a China, que, até por questões econômicas, tem começado a fazer algumas ações nesse sentido, mas ainda as emissões, atingir 45% de redução entre 2010 e 2030 e zero até 2050 é um desafio quase que inalcançável, né? Que não se consiga alcançar, melhor dizendo, para ficar mais fácil aqui. A ação climática usada pode gerar pelo menos 26 trilhões em benefícios econômicos até 2030. Então, assim, o que é uma ação climática usada? É aquela mais efetiva, é aquela que você faz uma mudança de paradigma, né? Globalmente, o nível médio do mar subiu aí 20 centímetros desde 1980 e a estimativa é de subir entre 30 e 122 centímetros até 2100. E eu estou aqui no município de São João da Barra, onde nós temos a erosão marinha aqui em Atafona, que também uma das explicações é a questão da elevação do nível do mar, das mudanças climáticas. Aqui também nesse município, no Açu, temos também erosão marinha, tem também Macaé, tem também em cidades do Nordeste, ou seja, é uma série de regiões que já começam, vamos dizer assim, a enfrentar dificuldades com relação às mudanças climáticas. Com relação à vida aquática, é importante chamar a atenção, principalmente aí, nosso principal referência, que são os oceanos, contém cerca de 200 mil espécies identificadas, mas os números reais podem estar na casa de milhões, tá? Até 40% do oceano é fortemente afetado pela poluição, sobrepesca, perda de habitats costeiros e outras atividades humanas, e o oceano tem um papel muito importante. Ele absorve cerca de 30% do CO2, do dióxido de carbono, produzido pelos humanos, amortecendo os impactos do aquecimento global. Então, assim, a vida aquática, a vida no oceano, né, principalmente, né, a vida na água, mas a vida nos oceanos, ela é extremamente importante, lembrando que a água é um regulador térmico extremamente importante também, e que é decisivo aí para a vida na Terra. E o ODS 15 fala na vida na Terra, né, em terra, aonde, sem dúvida nenhuma, as florestas são, de fato, a nossa referência, né? Ainda nossas reservas florestais abrigam aí mais de 80% de todas as espécies terrestres, animais, plantas e insetos. Chama atenção aí para as soluções baseadas na natureza, que podem contribuir com cerca de 1/3 das reduções de CO2 até 2030. Aqui no nosso instituto nós temos uma pesquisadora aqui, já aposentada, mas que ainda atua, a professora Maria Inês, foi recentemente premiada com uma solução baseada, né, com um projeto de solução baseada na natureza, no prêmio CREA, e se alguém tiver interesse, a gente pode estar encaminhando aí para ajudar em alguma ação. Uma outra informação aqui importante com relação à vida na Terra é que o valor dos ecossistemas para a subsistência e o bem-estar humano é da ordem aí de 125 trilhões de dólares por ano. Então, são chamados a valoração desses ecossistemas, dos serviços ecossistêmicos que são produzidos por esses ambientes, principalmente as florestas aí, extremamente importante, né? No nosso caso, a gente tem aqui no campus Itaboraí, nós temos uma parceria importante com o Parque Estadual dos Três Picos, né? Também com a reserva Guapiaçu, né? A RPPN Guapiaçu, aqui também nós temos uma parceria importante, ou seja, a nossa região aqui é bem agraciada com essas boas referências aí, e que a gente pretende, inclusive, na nossa atividade presencial, estar fazendo, em algum momento, visita a essas unidades. O ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Fortes. Então, a gente traz aqui alguns dados para vocês, como a questão, dados aí bastante preocupantes, mas a corrupção, o suborno, o roubo, a evasão fiscal
custa aos países em desenvolvimento 1,26 trilhões por ano, né? Eu tive a oportunidade de viajar, de fazer um trabalho pelo Instituto Federal Fluminense em Angola, e assim, esses países em desenvolvimento, né, países, como é o caso de Angola, que passaram por guerras civis, guerras que duraram aí muitos anos, tem esse costume, tem essa questão da propina, do suborno, da corrupção como algo cultural, como algo comum, infelizmente. E aqui no Brasil nós sabemos que isso também é bastante frequente e comum, infelizmente. 49 países carecem de leis, né, dos países estudados, carecem de leis que protejam as mulheres da violência doméstica, e aí nós temos aí algumas, alguns dados, né, que nos preocupam, e aí o ODS 16 vem com essa questão de ter instituições, a justiça forte para coibir esse tipo de ocorrência, né? Então você não tem leis que protejam as mulheres da violência doméstica, então as mulheres acabam sofrendo essas violências, né? Essa violência doméstica sem ter a possibilidade de defesa, de ter uma legislação que as proteja. 1 bilhão de pessoas são legalmente invisíveis porque não pode provar quem são. 1 bilhão de pessoas no mundo. Isso inclui 625 milhões de crianças menores de 14 anos cujos nascimentos nunca foram registrados. Ou seja, ainda temos, ainda hoje, no mundo de hoje, crianças que não são registradas em cartório, né, o seu nascimento. No caso aqui do Brasil, em cartório. O ODS 17, finalmente, que são as parcerias para atingir os objetivos, né? Essas parcerias não são somente parcerias em nível aí, de países, mas também parcerias no seu município, na sua cidade, no seu bairro. Então, mas aí falando, trazendo os dados aqui, o mercado de títulos para o negócio sustentável está crescendo. Em 2018, títulos verdes globais alcançaram aí mais de 155 bilhões de dólares, 78% a mais do ano anterior. Então, é um tema que a gente vai abordar na semana que vem, que é a questão de acesso, né, a esses investimentos, né, mercado de títulos em negócios sustentáveis, é uma coisa bem interessante, empresas que fazem parte de carteiras aí, que têm a vinculação da sustentabilidade. Então, os investimentos sustentáveis e responsáveis representam fontes de capital de alto potencial para os ODS, porque a pressão, o mercado mundial começa a impor a necessidade de investimentos que tenham vinculação a investimentos sustentáveis, né? Em 2016, já foram 18,2 trilhões de dólares foram investidos nessa classe de ativos, que é hoje um destaque, né? Que são os ativos, que são as empresas que têm os seus títulos vinculados a negócios sustentáveis. E aí, vamos agora na segunda parte aqui da nossa apresentação, que são de como alcançar as metas dos ODS na sua organização, né? Então, se você trabalha numa instituição de ensino, numa empresa, ou está no seu bairro, na sua cidade, como é que você pode alcançar, né? Então, eu vou trazer... Então, isso aqui são os ODS, nós já comentamos um pouco aí o pano de fundo para justificar alguns dados, né? Para justificar, vamos dizer, cada um, a existência de cada um desses objetivos, tá? E agora a gente traz para vocês um guia, né? Guia Agenda 2030, que é uma publicação de 2020, bastante recente, da Unesp, que integra a ciência, diversidade e cultura da não violência no campus Bauru, São Paulo. Mas é assim, um documento muito interessante, eu recomendo que vocês depois possam ter acesso, está lá no material, né, que eu encaminhei para vocês,
né, vocês podem, lá no final dessa apresentação, vocês têm as referências, poderão ter acesso ao link e poderão ler, né, ter acesso a esse material. Ele é voltado para a universidade, mas se vocês verão, vocês poderão atestar que vocês poderão utilizá-lo, aplicá-lo em qualquer área, certo? Bom, em qualquer instituição, em qualquer empresa. Então, e aí a gente coloca uma pergunta, né? Você sabia que seu projeto de ensino, pesquisa e extensão ajuda a implementar a Agenda 2030? Então, hoje nós temos 3 processos globais aí, da próxima década, né, que iniciou no ano passado, 2021 a 2030, que importantes, né? Então, primeiro, a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. Então, várias ações, vários eventos em nível mundial vem acontecendo justamente em função dessa década da ciência oceânica. Outra década, né, desse mesmo período, é a década da restauração dos ecossistemas, né? Então, assim, se propõe ações efetivas em vários países do mundo, né, para que se faça a restauração de ecossistemas. E também a década da ação Transformar o Mundo em 10 anos, chamado, né, então, para cumprir o cumprimento da Agenda 2030. Bom, e aí, eu vou falar aqui, eu não vou, porque aqui nós temos 4 dimensões. Para o documento aponta, né, o documento da Unesp, que eu comentei com vocês. Então, ele aponta aqui, esse guia agenda, 4 dimensões: ensino, pesquisa, extensão e gestão. Então, para cada ODS, eu vou só fazer um destaque. Aqui no caso da ODS 1, que é erradicação da pobreza, eu vou destacar uma ação de gestão, que pode ser, inclusive, feita não só na universidade, no Instituto Federal, mas pode ser feita uma empresa, né? A gestão pode promover ações afirmativas para a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, você pode estar, por exemplo, numa empresa, propondo uma cota de vagas para pessoas que tenham, por exemplo, questão social, vive ali em comunidades carentes, né? Você pode promover ali a promoção, promover bolsas, né? Manutenção de bolsas de estudo, bolsas de trabalho, estágio para essas comunidades, né? O primeiro emprego, ou seja, você pode criar uma série inclusive, de eventos que podem fomentar essas ações afirmativas para a inclusão de pessoas em situação de vulnerabilidade social. O ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável. Então, de novo, eu fiz um destaque aqui, aonde podem ser implementadas ações afirmativas ao acesso de povos tradicionais e do campo, né? Programas, por exemplo, de apoio a pequenos agricultores, né? O PNAE, Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar, que o Instituto Federal, por exemplo, né, nos últimos anos, consegue executar algo em torno de R$ 1 milhão para adquirir recursos, né, já previstos para isso, para adquirir alimentos da agricultura familiar, né? Então, a gente pretende, no futuro, né, fazer isso no campus Itaboraí, adquirir alimentos da agricultura familiar regional, né, dos municípios que o campus atua, e isso também pode ser feito por empresas, por instituições particulares, instituições aí, prefeituras, tá? Então, procure saber se a sua prefeitura, da sua cidade, tem programa de aquisição PNAE, né? Programa de apoio a pequenos agricultores, de adquirir essa produção da agricultura familiar para uso aí nas escolas, né? No consumo aí da prefeitura, tá? O ODS 3, Saúde e Bem-Estar, eu fiz um destaque aqui para uma ação de extensão. Então, uma instituição, uma empresa, poderia fomentar propostas de ação para a formação de uma rede de apoio com foco na saúde mental das diversas populações.
na saúde sexual e reprodutiva, na prevenção e tratamento de abuso de substâncias, como álcool e drogas, na prevenção de mortes por acidentes ou doenças. Então, é uma ação de extensão que não só uma universidade, um instituto federal, mas uma empresa poderia estar junto com, em parceria com outras instituições, desenvolvendo na sua região, no seu bairro ou na cidade onde se encontra. O ODS 4, eu fiz 2 destaques aqui: educação de qualidade. Então, na parte de ensino, adotar métodos de aprendizagem que considerem as limitações de pessoas com deficiência, representativa em questões étnico-raciais, gênero e classe social, entre outras interseccionalidades. Tá? Então, é um exemplo. Aqui no campus de Itaboraí, nós pretendemos, é nossa prioridade o atendimento à educação de jovens e adultos, né? Que é um segmento que não teve tanta oportunidade na região de ter acesso a escolas na idade correta, a escolas públicas de qualidade, e que agora, com a existência do campus de Itaboraí, a gente quer, vamos dizer assim, dar uma prioridade para compensar essa falta de oportunidade no passado, né? Em termos de extensão, pensar em iniciativas de cursinhos comunitários, né? Isso é uma prática bem interessante. Cursinhos comunitários, até mesmo envolvendo estudantes universitários que passaram pelas dificuldades, então eles podem desenvolver esses cursinhos, organizar esses cursinhos, né? Auxiliar acesso de grupos em situação de vulnerabilidade ao ensino superior, público, né? Gratuito e de qualidade. Então, são algumas das propostas aí que a gente pensou para vocês. A publicação é muito interessante, pessoal, porque permite que vocês tenham lá algumas sugestões, algumas ações, alguns exemplos de práticas adotadas. O ODS 5, igualdade de gênero, por exemplo, eu fiz um destaque aqui na dimensão pesquisa, pesquisas direcionadas à temática da desigualdade de gênero, né, para identificar dados na sua cidade, na sua empresa, dados como aqueles que a gente trouxe lá no início da nossa apresentação, né? Então, você pode abordar nessa pesquisa, sobre desigualdade de gênero, a questão da violência de gênero em comunidades periféricas, no meio rural, nas comunidades dos povos tradicionais, quilombolas. Então, são exemplos aí, discriminação contra mulheres e meninas. Então, tudo isso vocês podem desenvolver trabalhos de pesquisa e que podem abordar essa temática. O ODS 6, água potável e saneamento, eu fiz um destaque aqui para vocês na dimensão de ensino, incorporar as dimensões de gestão da demanda, incentivo ao uso racional, proteção das fontes de água, combate à poluição, perdas na distribuição, uso eficiente, reuso, reaproveitamento de águas fluviais, assim como outras dimensões. Mesmo instituições de ensino como o Instituto Federal Fluminense, a gente precisa avançar e muito nessas temáticas, né? Muitas vezes, até pela falta de percepção, não existe ainda políticas, né, uma preocupação grande com essas questões, né? Hoje isso é quase um exemplo, vamos dizer assim, exemplo protocolar, mas não é uma prática efetiva, né? Não só no Instituto, mas em universidades públicas, privadas, mas também nas empresas, talvez nas empresas até com a maior preocupação em função do custo da água, né? Que ainda não é tão alto como da energia, mas pode vir a ser, mas essas questões de reaproveitamento de águas de chuva, reuso de água, uso eficiente, perda na distribuição, deveria e deve ser uma preocupação de todos nós. O ODS 7, energia acessível e limpa, e aí eu faço um destaque aqui, né, na dimensão gestão, a implementação da Agenda 2030 dentro da universidade, dentro do instituto, dentro da empresa e da sua estrutura, considerando, por exemplo, a utilização de energias limpas e eficientes para computadores, ar-condicionados, projetores, lâmpadas e outras tecnologias, né? Diminuição de gastos, uma política aí, de eficiência energética, melhoria de ventilação, os projetos arquitetônicos, pensar na questão da presença do verde para amenizar
né, o ambiente, evitar o uso contínuo de ar-condicionado, sistemas automatizados de energia, né, acendimento para acender e apagar lâmpadas, ou seja, tudo isso precisa ser melhor, ter uma atenção melhor, e a gestão pode fazer isso, empresas, instituições, universidades, etc. O ODS 8, trabalho decente e crescimento econômico. Então, nós temos a questão do ensino, né, a dimensão do ensino, promover e desenvolver tecnologias sociais que contribuem para a geração de empregos, disseminar pesquisas que fomentem a educação e informação de qualidade para jovens, difundir pesquisas sobre crescimento econômico, produção sustentável, divulgar pesquisas e levantamento sobre o mercado de trabalho no Brasil, na região. E aí eu aproveito aqui para chamar a atenção que o trabalho dessa semana é de vocês pesquisarem lá, eu dei um exemplo lá do site da Fundação Banco do Brasil sobre tecnologias sociais, e vocês fazerem uma adaptação para a realidade de vocês, seja na sua instituição, seja na sua empresa, seja no seu bairro, seja na sua cidade, de uma tecnologia social para atacar um determinado problema e você vincular isso aos ODS, tá? Então, atenção aí com relação ao exercício da semana. Eu considero bem interessante aí, que seria até quem sabe, uma alternativa aí de trabalho de conclusão de curso, caso vocês façam isso com bastante cuidado. O ODS 9, indústria, inovação e infraestrutura, e aí eu fiz um destaque aqui para vocês na dimensão pesquisa, onde vocês podem desenvolver projetos de pesquisa que permitam o uso da inovação tecnológica, desenvolvimento de infraestruturas de qualidade, confiáveis, sustentáveis e robustas, né? Mapeamento de impactos ambientais, né? Ou seja, você pode fazer projetos de pesquisa sempre com esse viés, né, da sustentabilidade, e aí pensando na indústria, na inovação, na infraestrutura, em soluções aí, inovadoras e sustentáveis para esse setor. O ODS 10, redução das desigualdades, aí eu faço um destaque para vocês na questão da extensão, né? Dialogar com a sociedade, monitorar e colocar em prática ações para alcance das metas dos ODS. Então, você pode fazer trabalho de extensão em comunidades, no seu bairro, pensando nessa questão dos ODS, na aplicação, na prática de ações do ODS, bem como auxiliar o compartilhamento sobre a Agenda 2030, divulgar essa agenda. O simples fato de divulgar, dizer da importância, de como que isso pode ajudar a melhorar, tornar o mundo melhor, né, combater a pobreza, as desigualdades, etc., já é uma ação importante, tá? E aí você pode fazer isso por meio de eventos, workshops, rodas de conversa. A gente pretende continuamente, no campus Itaboraí, estar fazendo ações, atividades nesse contexto. O ODS 11, cidades e comunidades sustentáveis, aí eu faço um destaque na gestão, que deve estruturar um ambiente de estudo saudável, confortável, sustentável, inclusive, a todas e a todos, né? Então, a gente pensa em ambientes onde as mães possam levar seus filhos. Nós estamos pensando, por exemplo, lá no campus, em ter lá um espaço para que a comunidade possa se exercitar, fazer uma musculação, aquela academia para a terceira idade. Você tem um espaço ali para horta orgânica, onde você possa fazer cursos ali e aprender a como produzir alimentos em casa, um espaço, às vezes você não tem um quintal, mas às vezes de uma forma mais estruturada, em pequenas unidades, você pode produzir alguns temperos, alguns alimentos. Então, a gente pretende também criar espaços ali que sejam confortáveis, sustentáveis, né? E que não só a comunidade, mas nossos estudantes possam ter ali acesso a ambientes ali que tenham esse perfil. O ODS 12, consumo e produção responsáveis. Aí eu fiz um destaque aqui na pesquisa, né? A construção, por exemplo, pesquisa científica que viabiliza a construção de infraestruturas sustentáveis, desenvolvimento de novos materiais, ferramentas, aproveitamento de materiais, estruturas eficientes e limpas para obtenção de energia, né? Então, a gente
tem alguns trabalhos, às vezes não é nada inovador, novo, mas é algo que já exista, que já é praticado e que possa ser praticado ali a um custo interessante na região, ou naquele local, ou naquela empresa, ou naquela instituição, no bairro, etc. ODS 13, ação contra a mudança global do clima. Então, aqui eu fiz o destaque para a dimensão extensão, iniciativas aí universitárias ou de empresas ou de ações ali de grupos que atuem na criação e no estímulo de uso de outros meios de transporte sustentáveis. É um grande desafio, né? Eu, por exemplo, para mim ficaria inviável pensar em sair, por exemplo, pedalando até meu trabalho, porque eu fico a 40 quilômetros ou mais do meu trabalho. Mas pessoas, às vezes, podem ir caminhando alguns metros, alguns poucos metros, poderiam ir pedalando, se não todos os dias, alguns dias, poderiam, com isso, não só reduzir a emissão de gases de efeito estufa, mas também gerar benefícios para a sua saúde, né? E isso pode ser, né? A questão também do transporte solidário, né? Que é possível, né? Você tem colegas que trabalham, que moram próximos e que podem usar o transporte de forma solidária, né? Revezando ali o transporte, também seria uma das saídas. O uso de transporte coletivo, quando o transporte coletivo ele é viável, quando ele atende, é possível, é também uma medida interessante. Ou seja, você tem algumas possibilidades aí de praticar. Então, a extensão ela pode, né, ajudar nessa criação no estímulo de uso de outros meios de transporte sustentáveis. ODS 14, vida na água, e aí também fiz um destaque aqui para a extensão, né, que você pode desenvolver ações de assistência social a favor de pescadores artesanais locais. Então, por exemplo, né, eu estou aqui em São João da Barra, aqui a gente tem uma colônia de pescadores, a Z2, então a gente pode tentar fazer ações aqui, buscando aí, por exemplo, campanhas de conscientização sobre o efeito do plástico no meio ambiente, no meio marítimo, incentivando a diminuição de consumo dentro das comunidades locais, dentro das embarcações. Então, são coisas assim que o trabalho de divulgação, de mostrar ali os impactos, podem sim gerar benefícios, podem sim mobilizar pessoas. O ODS 15, vida terrestre, também aqui destacam a dimensão da extensão, promover a conservação e recuperação dos recursos terrestres, por exemplo, fazer projetos que levem as crianças e jovens a espaços naturais como parques e estações ecológicas, né? E aqui a gente pretende fazer, na nossa atividade avaliativa presencial, a visita ao Parque Estadual dos Três Picos, tá? Já está combinado e a gente pretende, a gente vai ver em qual encontro presencial nós vamos fazer isso, mas é uma ação importante, principalmente para aqueles que não conhecem ou não têm o costume de visitar unidades de conservação. O ODS 16, paz, justiça e instituições eficazes. A gente destaca também a questão da extensão. Sem dúvida nenhuma, a extensão é um destaque, né? É uma ação. A extensão não é só da universidade, não é só do instituto. Ela pode ser a extensão de uma empresa. A empresa está numa comunidade e ela quer fazer uma ação para além dos seus muros. Então, ela pode fazer uma extensão. A extensão ela pode oferecer, por exemplo, cursos de extensão de combate à violência, focados aí na questão da infância e da juventude, né? Então você pode cursos aí com aulas de música, esportes, artes marciais, ou seja, isso pode ser feito, gente, por uma empresa, por uma instituição de ensino, um instituto, uma universidade, pode ser feito por uma comunidade, por um bairro, né? Uma associação de moradores pode organizar isso e estar ali evitando que aquele jovem, que aquele menino, ao invés de estar lá na rua, né, fazendo no horário ali que ele não tem aula, quando ele está estudando, evitar que ele está ali sem atividade, e aí sujeito a uma série de ações ali que muitas vezes acabam levando para o crime, né, para as coisas erradas, né? Ou seja,
tendo ali ações que não seriam, vamos dizer assim, que seriam incorretas, você poderia estar ofertando ali aulas de música, de esporte, artes marciais, ou seja, projetos sociais que podem ser feitos, repito, não só da universidade, do instituto, mas pode ser feito pela comunidade, pela associação de bairro, um grupo de pessoas, tá? E, finalmente, o ODS 17, parcerias e meios de implementação, né? Observe que tem várias denominações, mas são as parcerias, né? Os meios de implementação, né? Como está colocado nessa publicação, né? da Unesp, e aí, de novo, a extensão ela ganha um destaque, né? Que você poderia promover capacitações, incentivos à preservação do meio ambiente, educação financeira, etc., para vários grupos, para várias comunidades. Bom, então, além dos 17 ODS, essa publicação da Unesp, que esse guia, Agenda 2030, ela propõe mais 3 ODS, né? Além daqueles que são adotados pela ONU. Então, o ODS 18, que é igualdade racial, o ODS 19, que é arte, cultura e comunicação, e o ODS 20, que é direito de povos originários e comunidades tradicionais, tá? São, talvez, muitos de vocês não tenham visto isso ainda. Isso foi uma boa surpresa que eu tive ao revisar esse material, isso no ano passado, que eu trago aqui para vocês, né? E que são temas bastante presentes no Brasil, né? Igualdade racial, arte, cultura e comunicação, e a questão dos povos indígenas, das comunidades tradicionais. Bom, com relação ao ODS 18, então, igualdade racial, eu destaco aqui a questão da extensão, né? Então, com a criação de propostas que promovam ações de reparo ao legado instituído pelo passado colonial escravista brasileiro, né? Então, ainda hoje nós temos práticas, comportamentos aí, por exemplo, de preconceito, de discriminação e até trabalhos análogo ao escravo, né? Eu, inclusive, essa semana, ontem, né, baixei um relatório, né, que é produzido pelo Ministério do Trabalho sobre empresas que recebem acusação de estar realizando, empresas, fazendas, propriedades, que recebem denúncias de estar promovendo trabalho análogo ao escravo, tá? Fora isso, a questão de discriminação, do racismo, de várias formas que a gente observa. O ODS 19, Arte, Cultura e Comunicação, eu fiz um destaque aqui na dimensão pesquisa, implementar inovações, entender as melhores maneiras possíveis, as nuances populacionais, produções artísticas, culturais e comunicacionais, né? Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a questão da arte, cultura e comunicação pode desenvolver, pode integrar comunidades. E o ODS 20, povos originários e comunidades tradicionais, de novo, um destaque para a extensão, que você pode, né, a sua empresa, a sua instituição, a sua organização, o seu bairro, o seu grupo do qual você pertence, pode desenvolver projetos que visem saúde de qualidade, suporte jurídico, educação, infraestrutura para povos tradicionais. Pode ser que inclusive, eles podem ser grandes impulsionadores do ODS 20, né? Então, a partir dessa ação. Bom, então, finalizando aí a nossa apresentação, um pouco mais de 1 hora, eu marquei ali a primeira referência ali com um link para vocês desse projeto aí, desse guia da Unesp 2020, integrando ciência, diversidade e cultura de não violência no campus Bauru, São Paulo, que, na verdade, é um conjunto de boas práticas vinculadas à Agenda 2030. Eu também fiz um outro destaque, né? Aqui tem vários links aqui para a ONU Brasil, mídias sociais aqui da UNB, Centro de Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da América Latina, Confederação Nacional dos Municípios, estratégia da ODS, grupos de trabalho da sociedade civil da Agenda 2030, relatórios da Agenda 2030.
mas eu destaquei aqui para sites da ONU, os cadernos do IPEA, né? Que é Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, onde você tem publicações para cada ODS, muito interessante. E aí, para quem quer uma informação diferenciada aí, vocês podem acessar também, está aí o link para vocês, tá? Então é isso. As dúvidas eu vou procurar tirar durante o nosso encontro presencial amanhã, às 19 horas, segunda-feira, né, dia 25, 19 horas. Eu vou conectar e vou recebê-los lá, vou tentar tirar dúvidas das atividades e do conteúdo da semana passada e das atividades e desse conteúdo que a gente gravou para vocês e está disponibilizando aí na plataforma Moodle, tá? Então, de resto aí, agradecer a atenção, espero que vocês tenham compreendido aí o conteúdo. Na semana que vem nós vamos tratar especificamente com relação aos relatos, né? A questão de relatos, né? Da sustentabilidade por empresas e instituições, falar um pouco também de investimentos, né? Em carteiras sustentáveis, que é algo que está crescendo muito, e para aqueles que fazem investimento aí, compra de ações, é uma boa informação, e eu vou trazer aqui um pouco para vocês, tá? E é isso, muito obrigado aí, e até semana que vem, no dia 2 de maio, que vai ser o início da nossa última semana aqui no nosso curso. Um abraço a todos.